Jesus. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim, e com os teus olhos em chama. E eu perguntei sobre os teus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença. Te agradecemos, Senhor Pai, porque tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, Pai, nós precisamos, Pai, de fato de Ti. Nós rendemos, Senhor, todas as nossas vidas, Senhor, todo o nosso querer, Pai, aos Teus pés, Senhor. Nos rendemos à Tua vontade, ao Teu querer. Desejamos a Tua vontade mais do que tudo, Senhor. E nós oramos nesse momento, Senhor, para que o Senhor invada cada lar, cada pessoa, Senhor, a cada família. Reviste, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu refrigério venha soprar sobre a vida de cada um, Senhor. Nós oramos por paz, Senhor, por paz que excede todo entendimento, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um, Senhor. Se existe alguém angustiado, aflito, Senhor, nós oramos, Senhor, para que a Tua paz, Senhor, venha invadir esse coração nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. É um prazer para nós estarmos juntos aqui mais uma vez. As coisas estão mudando, estamos já no altar novo. A obra da igreja está andando, caminhando, e para nós isso é uma alegria enorme. E mais uma vez vamos estar aqui juntos para compartilhar, mesmo que rapidamente, acerca da palavra. E hoje nós temos um estreante aqui. Essa pessoa que está aqui do meu lado vai largar o violão um pouquinho e vai pegar a espada. Vamos estar junto aqui com o Fabrício, ele vai estar compartilhando uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Quero te incentivar nesse momento para que você envie o link dessa transmissão ao vivo para outras pessoas, compartilhe esse link, chame a galera no WhatsApp, para que possamos estar aqui juntos e
aprender mais da palavra e, como igreja, estarmos juntos, né? Esse seria o culto de sábado, mas estamos aqui virtualmente unidos em um só coração, em um só foco, em um só espírito, e que nessa noite você possa ser abençoado por tudo isso que vai acontecer aqui. Com certeza, através dos louvores você já foi tocado, mas que em nome de Jesus a sua vida possa ser transformada nesse momento, e a nossa oração é para que você de fato seja transformado. Nós queremos lembrar aqui, esperando uns minutinhos, te dando tempo para você enviar o link dessa transmissão para o máximo de pessoas que você puder. Amanhã nós temos culto às 10 horas e às 19h30 aqui na igreja, na verdade, virtualmente, né, no Facebook da igreja. Então, te esperamos aqui também para juntos cultuarmos ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Fabrício, está contigo. Pessoal da transmissão, está tudo bem, gente? Qualquer coisa você me fale aí, tá? Amém. Amém, irmãos. Então, quando o pastor me fez o convite, primeiramente me pegou um pouco de surpresa, assim, mas foi uma resposta de Deus e Espírito Santo para mim, porque há algumas semanas antes de ele ter me convidado, eu e Yasmin, a gente está conversando sobre a respeito disso mesmo, sobre a questão de estar pronto, estar preparado para, na hora que Deus te chamar, você estar disposto. Fala, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve, vamos sair da zona de conforto. E como o PH mesmo falou, largar o violão, pegar a espada, né? Tá aqui, ó. E eu queria abranger um tema hoje que está fazendo parte da nossa atualidade, sobre a questão das má notícias que têm chegado até a nós. É quase que normal, acredito que para todos aqui, todo dia, pelo menos para mim, quando eu acordo, eu tenho um bombardeio, uma tempestade de má notícias, ainda mais esse momento que estamos vivendo de coronavírus, a crise financeira. Então, assim, toda hora são mais notícias que vêm chegando para a gente. Sempre incrível como sempre tem um amigo daquele que toda hora te atualiza de número de morte, número de doença. E isso ficou assim, tem me incomodado muito, porque eu tenho percebido que as pessoas hoje em dia elas estão dando mais importância, dando mais ouvido às más notícias que vêm do mundo do que a voz de Deus, que é a voz que nós temos que ouvir. E a minha primeira pergunta que eu quero deixar para você nessa noite: a quem você tem dado ouvido? Essa expressão dado ouvido, eu fui pesquisar um pouco mais fundo, ela tem mais ou menos o mesmo sentido de quem você tem prestado a tua atenção. Para quem você tem doado ou emprestado a tua atenção. E de cara eu já quero te deixar um versículo que encontra em Isaías. Quem quiser acompanhar aí, você que gosta de anotar mais ou menos o que tem falado aqui, está em Isaías, capítulo 8, versículo 11 e 12. E eu vou estar lendo aqui para você, a minha versão é a NVT, pode estar um pouquinho diferente da sua aí, mas eu tenho gostado de estudar nela, que tem sido bem esclarecedor para mim. E diz assim: o Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Bom, só o versículo aqui já pode te dizer que já praticamente já tem a resposta do que eu quero te dar aqui hoje. Se você tem dado ouvido às notícias, as sugestões que o Satanás tem colocado no teu ouvido todo dia, que não vai dar certo, que você vai ficar doente, você vai morrer, que você vai ficar desempregado, isso é um medo que Satanás coloca, é a interferência que tem dessa comunicação de ouvir a voz de Deus. E a minha segunda pergunta que eu tenho para você nessa noite: essas má notícias, elas têm te preocupado? Você tem absorvido isso? E o segundo versículo que eu quero deixar para você é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele faz. Então,
assim vocês experimentarão a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento e que guardará o teu coração e a tua mente em Cristo. É rico demais, é lindo demais isso. É uma paz que, de verdade, excede todo o conhecimento humano. A gente poder sentar, acordar e não se influenciar com isso. A gente poder dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem se preocupar e saber que, mesmo que se por acaso venha acontecer, porque há o dia ruim, nós estamos sujeitos aos mesmos problemas que todos, nós não somos imunes, mas se acontecer, a gente tem certeza que Deus vai suprir em glória, que se a gente ficar doente, Deus vai prover a cura, se ficar desempregado, Deus vai abrir uma porta que ninguém poderá mais fechar, e essa porta será muito melhor ainda do que se fechou. Amém? Concorda? É interessante que nós temos, então, na verdade, a capacidade de escolher entre dois pensamentos, né, dois focos, né, entre as boas notícias e vamos dizer, né, as boas novas, as boas notícias que a palavra nos traz, e aquilo que é relatado pela mídia, aquilo que é relatado por grupos de informações no WhatsApp, né, notícias ruins, né, a catástrofe. De fato, não são momentos fáceis, mas o que eu estou entendendo aqui do recado que o Fabrício quer passar é que são dois lados da moeda. Nós podemos dar a ênfase da nossa atenção a um lado ou a outro, mas assim como diz a palavra que Maria ela estava ocupada com os afazeres de casa e Marta ela escolheu a boa parte, né? Então, assim, ali Jesus não fala a respeito de ouvir, mas fala a respeito de atitude, né? Então é interessante que hoje nós podemos escolher a boa parte também. Não ficar tão preocupado com os afazeres do dia a dia. Mas o que será amanhã, pastor? O que será amanhã, Fabrício? E até eu quis, assim, legal, o pastor entendeu perfeitamente o que eu quero passar. É porque se a gente tem que ouvir o que vem de Deus, o que vem do alto. A palavra de Deus fala que a gente tem que levar o nosso pensamento cativo às coisas que são do alto. Então, quando você tem essa comunicação com Deus, você ouve o que vem dele, fica com a palavra, você não se importa com as más notícias, aí você guarda a palavra no teu coração e torna a tua mente cativa ao pensamento de Deus, às coisas de Deus, às coisas do alto. Amém? E agora eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40. É um texto bem conhecido de todos que fala da Jesus acalma a tempestade. Vou estar lendo aqui para vocês, na minha versão NVT. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora os barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam contra o barco, sobre o barco, e começou a encher de água. Jesus dormia na popa do barco, na parte de trás do barco, e com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? E Jesus, ao despertar, repreendeu o vento e o mar com as seguintes palavras: silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que tens medo? Ainda não tens fé? E eu acho incrível, assim, eu quero parar por aqui nessa pergunta para vocês: por que tens medo? Ainda não tem fé? Eu acho que, a verdade, o medo, ele é uma falha, talvez, de comunicação com Deus, porque a palavra dele já foi dita. O Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir. E é o que tem acontecido com a gente na atualidade, é que a gente tem deixado de ouvir a palavra de Deus e ouvido as más sugestões, as más notícias. E eu queria entrar com você nesse ponto, em questão do medo.
as má notícias que têm chegado para a gente. O medo, ela é a interferência que Satanás coloca nessa comunicação com Deus. Ele sabe da importância dessa comunicação que você tem com Deus, de ouvir a voz de Deus, e ele quer colocar o medo para poder interferir. É como se fosse um rádio que Deus estivesse falando. Deus continua a falar o tempo inteiro, nós sabemos que ele continua, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele continua a falar do mesmo jeito. Tem pessoas que, eu acho que eu ouço muito essa afirmação ou pergunta que as pessoas falam assim: nossa, mas Deus não fala mais do mesmo jeito que ele falava antigamente. No Velho Testamento ele falava com os profetas, ele falava frequentemente, hoje ele não fala da mesma maneira. Não, está errado. Ele continua a falar do mesmo jeito, só que é você que não está ouvindo. É você que não ouve da maneira certa. E questão de falando do medo, eu quero fazer uma analogia com você o seguinte: algumas semanas atrás eu vendo uma pregação junto com a EAG em casa, a gente vendo a pregação da Alexandra Abrantes, que é a esposa do Rodolfo Abrantes, talvez vocês devem conhecer muito bem. Ela falou que numa certa ocasião eles foram se hospedar na casa de uma amiga, acho que é nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Orlando, e nessa casa dessa amiga, ela ao lado, assim, do lado mesmo da casa tinha um zoológico. E a jaula do leão, ela era ao lado do quarto onde eles seriam hospedados. E essa amiga dela, de noite, antes de deixar eles dormirem, ela falou assim: olha só, não se assustem porque tem aqui uma jaula do leão aqui ao lado e ele costuma rugir à noite. E para vocês não se assustarem com isso, já vou adiantar para vocês que ele vai rugir, vocês vão ouvir, mas não precisa de ter medo. E ela comentou que mesmo sabendo que dessa notícia ela já tinha avisado que tinha essa possibilidade do leão rugir à noite, ela falou que quando ele rugiu à noite, eles acordaram apavorados. Ela falou, ela ainda citou assim: a gente está acostumado a ver os leões no Discovery Channel, pela televisão, mas vocês não têm talvez a noção de como que é ouvir de perto o rugido de um leão. Ela falou, as paredes tremiam, os vidros da porta, da janela tremiam, vibravam. E ela comentou assim, aquilo, mesmo sabendo que ele não tinha possibilidade de me alcançar, de me pegar, de fazer algum mal a mim, eu não consegui dormir naquela noite. E ela falou que ela ficou tão impressionada com isso que ela começou a pesquisar mais sobre a questão do leão, desse rugido do leão. Aí é lindo essa parte dessa analogia para a gente entender como que a palavra de Deus ela se renova e ela continua tendo a mesma mensagem que ela tinha antes, ela continua tendo para a gente, mas talvez a gente não tenha a mesma percepção daqueles homens que viveram. Eu fui também pesquisar também para entender melhor. Uma estratégia de caça do leão é a seguinte: é rodear a presa e rugir. Quando ele se aproxima de uma certa distância, ele ruge, e com o rugido do leão, a presa se paralisa de medo. E com essa paralisação que a presa tem, ele tem a vantagem de alguns segundos de começar a correr, e com isso ele consegue pegar a presa. E aí eu queria entrar com vocês, para vocês verem como que os homens que antigamente eles viveram isso, e Pedro teve esse entendimento. Ele teve esse entendimento sobre a estratégia que o Satanás usa, e ele fez essa analogia como o leão, que ela está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro coloca assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à tua volta, à procura de alguém que possa devorar. Satanás, ele tem essa mesma estratégia, ele continua sendo do mesmo jeito, do mesmo modo, quando ele era no tempo de Pedro, ele é do mesmo jeito agora. Ele continua rugindo, ele continua colocando medo em você. E qual é esse rugido do leão? São as má notícias que chegam até você no seu dia a dia. Durante o seu dia, você tem aquele dia que às vezes você acorda bem, mas sempre chega uma má notícia que te destabiliza, deixa você com medo, e isso acaba você deixando de crer na palavra de Deus, te colocando medo de uma forma que te paralisa e não faz que a tua fé, você se fortaleça na tua fé. E eu cutuca quem está do seu lado nessa noite e fala assim: Satanás, esse leão velho.
Pode falar aí. Satanás, esse leão velho, ele está num lugar onde ele não pode te alcançar, ele não pode fazer mal a você, mas você tem que crer na palavra de Deus, crer na promessa que Deus te coloca num alto retiro, onde ninguém pode te alcançar. Ele coloca à tua volta muralhas de fogo, ele te coloca debaixo das tuas asas e faz você habitar nos esconderijos do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Se você continuar crendo e firmado nessa palavra, com essa fé, você pode ter certeza que você vai caminhar por verdes pastos e o seu bom pastor jamais deixará nada faltar para você. Amém? Amém. E para entrar de novo, mas assim, para aprofundar e entrar finalizando essa parte de questão da comunicação, você tem que entender que quando Satanás ele tenta colocar isso, você tem que colocar em prática a tua fé. Saber que ele não pode te fazer mal. A palavra de Deus diz que Jesus ele precisou vir à terra como carne e sangue para poder experimentar a morte, morrer e com essa morte derrotar o diabo que tinha o poder da morte e aterrorizava aos homens com o poder, com medo. Ele aterrorizava com medo. E a notícia que eu quero te dizer, meu irmão, ele já é derrotado. Ele não tem nem mais a chave da morte, nem a chave do inferno, da própria casa dele ele tem. Então não tem o porquê você temer. Ele já é derrotado e em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Aleluia. E eu também coloquei nesse estudo essa parte de que a gente só tem medo quem não conhece a Deus. Nosso pastor, querido pastor Sérgio Freitas, ele costuma sempre colocar mesmo aquele versículo de Oséias 4:6, que fala que o meu povo pereceu porque faltou conhecimento. Na versão que eu tenho da NVT, ela fala assim, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. E essa parte de conhecimento, o profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 11, 32, ela fala que o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Olha o processo. O povo que conhece a Deus se tornará e fará proezas. Então é um processo. Primeiro você precisa de conhecer o teu Deus para se tornar forte e depois sim fazer proezas. Fazer proezas é caminhar na tua fé. E Paulo fala, porque tudo posso naquele que me fortalece, porque Paulo conhecia muito bem, ele sabia disso. Paulo é um bom exemplo da perseguição, de todo o medo que afligia. A gente sabe que Paulo viveu coisas que talvez que nós mesmos hoje em dia não suportaríamos. Ele foi chicoteado várias vezes, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi apedrejado, e nem por isso paralisou. O medo de ser morto, de morrer, não paralisou Paulo. Ele conhecia Deus, ele sabia que ele conhecia o Deus que ele cria. E eu até coloquei uma coisa que eu acho que foi até meio ousado falar com você, mas é meio pesado, pastor, mas é a verdade. Ler a Bíblia sem conhecer a Deus é como você comer um livro de receita achando que está sentindo o gosto do alimento. Primeiro necessário é você conhecer a Deus. Mas Fabrício, como que eu vou conhecer Deus? Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Irmãos, a instrução Mateus 6,6. Vai para o teu secreto, começa a falar com Deus, ouvir a voz dele, ouvir os propósitos que ele tem na sua vida, ouvir promessa, confiar na promessa dele para a tua vida. Dá ouvida ao que ele tem te falado, vai para o secreto, ouve a voz dele, e quando você passa a ouvir a voz dele, você sabe o que ele tem para você, você se fortalece nesse conhecimento, nessa intimidade com Deus, e você para de ouvir e de temer as notícias, as coisas ruins que vêm. O que você está falando, o que o Fabrício está falando, é a perfeita união da prática com a teoria. Não dá para nós sermos teóricos demais, a ponto de nos esquecermos da prática. Nós temos que conhecer a Deus de fato, mas de que maneira nós vamos conhecer a Deus? Através da palavra. Ponto. É isso. De que maneira poderemos conhecer mais a Deus ainda, além da palavra? Orando, aplicando verbalmente aquilo que nós estamos encontrando na palavra, através de orações, através dos nossos louvores, através de ações de graças. Então, na verdade, o que o Fabrício está falando é a perfeita união entre a teoria e a prática. Não adianta de nada nós sermos excelentes e exímios teólogos,
conhecendo todas as linhas de raciocínios geradas pelos pais da igreja, pelos grandes pensadores da era cristã, mas se conhecermos tudo isso, só a teoria, e não entrarmos para o nosso quarto, não de fato ansiarmos em vê-lo, em ver o nosso coração queimar, em sermos um com Ele, a vida cristã é muito além do que apenas, vamos dizer, sentar no banquinho ali no domingo, ouvir a palavra do pastor. Ah, beleza, eu estou saciado, já ouvi uma palavra abençoada no domingo, agora minha vida segue. Não, querido. Pegue palavra durante a semana, estude, se aplique, entenda teologicamente aquilo que, todas as vertentes teológicas, aquilo que a Bíblia diz a respeito de tal assunto, a respeito de tal assunto. Mas também, nós não podemos nos esquecer de que Deus anseia por ser íntimos de nós, por ser amigos de nós. Ao fecharmos a porta do nosso quarto, ao orarmos, ao derramarmos nossos corações, como o Fabrício começou falando acerca do foco, acerca daquilo que nós estamos ouvindo, o que você tem ouvido? O que você tem permitido entrar no seu coração nesse tempo? Sabe, às vezes é o tempo, como eu preguei aqui algumas quartas-feiras para trás aí, eu falei acerca de nós nos desligarmos um pouco do mundo, um pouco do Facebook, não na hora do culto, irmão, um pouco do Facebook, do WhatsApp, e dedicarmos 15 minutos que for a Deus ali. Eu vou botar um louvor, eu vou ficar ali parado, pensando em Deus, pensando na palavra, e como o Fabrício está falando, Satanás, que é um leão velho, está lá no canto dele, lá, está rugindo lá. Mas o verdadeiro leão da tribo de Judá vai começar a bradar de dentro de você. Aí, meu amigo, aí o caldo engrossa. Aí sim você tem que ouvir o leão que, de fato, você tem que ouvir, a voz que você tem que ouvir. E é legal o pastor comentar sobre isso, sobre a questão de você, como tem várias maneiras de você ouvir a voz de Deus hoje em dia. A gente ouve a voz de Deus num versículo, numa pregação, num louvor, e às vezes Deus usa pessoas no dia a dia para falar com você. Mas essa parte do secreto, eu acho lindo essa parte assim, cada um tem seu jeito do secreto. Eu mesmo, particularmente, eu gosto de entrar com o meu violão e intercalo de orações com louvores e adoração, cânticos novos que Deus me coloca no momento, assim, tal. Mas eu ouvi uma pregação do pastor Douglas Gonçalves há um tempo atrás, mostrei para Yasmin anteontem, sobre essa questão de ele fala assim, que às vezes também a gente fala tanto que a gente não dá tempo de Deus falar. E ele falou assim, é bom você entrar para dentro do seu secreto, você falar com Deus sobre o seu dia, você colocar louvor de adoração para colocar ambiente. Mas ele falou assim, também é importante que você também, após falar, após ouvir a oração, você desliga e ouça o silêncio. Deus fala no silêncio. É no silêncio que você ouve Deus falar. E você pode pensar assim, mas isso aí é meu pensamento, a minha consciência. Não, meu irmão, ele está ali com você, e se você está clamando, você está conversando com ele, a voz que você vai ouvir não vai ser seu mero pensamento, e vai ser ele falando, dando uma direção para você, acalmando o teu coração, ele te dando uma direção. E sobre a questão, a gente também está muito acostumado a querer vir em culto, eu quero vir na quarta-feira, eu quero ouvir a voz de Deus, você só quer ouvir aqui o sacerdote falar. Você está querendo ouvir o sacerdote falar na quarta-feira, no domingo, no culto da geração Wake, mas enquanto você mesmo pode ouvir ele falar. Você não precisa de um sacerdote para estar falando contigo. Sabe, o véu já se rasgou, você tem livre acesso ao Pai. Então você vai, ouve a voz de Deus, ouve o que Ele tem para falar com você, ouve a voz que Ele tem para falar com você. Quando você ouvir verdadeiramente a voz que importa, você vai viver em fé, você vai deixar de ter medo, sabe? Você vai caminhar na fé. Então, eu acho isso incrível, como que hoje em dia ainda tem pessoas que falam que Deus não fala comigo. Não, fala sim, só que você tem que colocar no lugar. É como eu até citei mesmo, é como se fosse um rádio. Deus está ali naquela frequência, você tem que estar na frequência de Deus. A Bíblia fala que você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É como se fosse um rádio antigo que você tem que sintonizar na sintonia certa. Então você tem que estar na mesma sintonia com Ele para ouvir a voz dele. A voz do locutor que é maravilhoso ouvir. A voz de trovão.
Amém. Acabou a palavra? Não, tem... Ah, tá. Sim, Não, que- vai lá, mano. Eu tô aqui babando aqui. Vai lá, mano. Pastor Sérgio, ó, já temos um pregador para pegar quarta-feira, hein? Vai lá, irmão. Fica vermelho, não. E eu, assim, eu coloquei mais um versículo aqui que eu acho... Esse é maravilhoso, maravilhoso mesmo. A palavra de Deus, ela é rica demais, ela tem uma resposta todo dia para você. E até sobre essa questão do medo, é incrível como o pastor mesmo já nos ensinou aqui, que talvez seja a frase que mais se repete na Bíblia. Não temas. Tem 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. Então você tem uma forma para não ter medo por dia. Todo dia, com medo que chegar, você tem uma resposta na Bíblia para você ver. E a palavra de Deus em Deuteronômio, ele fala: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas. Delas eu posso considerar essas má notícias que chegam até ti. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. É lindo demais você saber que que Ele está contigo o tempo inteiro. Como eu falei, irmãos, é confiar nas promessas, é você caminhar em fé. E eu quero entrar até num assunto de questão de que às vezes a gente, não só em questão de ouvir a voz de Deus, a comunicação é não só ouvir Deus, você também tem que falar e saber ouvir. Nesse texto que eu li sobre Jesus acalmar a tempestade, eu acho incrível um detalhe que esse detalhe achei muito assim, queimou muito dentro de mim, que não foi o barulho do vento, o balanço do barco, porque a Bíblia fala que as ondas se arrebentavam contra o barco. E tempestade chove, não chove, pastor? Então, eu até pesquisei sobre os barcos de antigamente, contrário dos barcos modernos que hoje tem, a popa do barco ficava na parte de trás e ela não era coberta. Então, certamente, onde Jesus dormia, ele estava pegando chuva, as ondas batiam nele, o barco balançava, mas não foi isso que acordou Jesus. Foi a voz dos discípulos clamando pelo socorro, pedindo socorro. Senhor, não te importa que morramos, só que eles esqueceram que já havia uma afirmação que eles chegariam do outro lado. O que eu quero dizer para você essa noite, que há uma afirmação, há uma promessa que você vai chegar do outro lado. Não importa se no meio do trajeto acontecer uma tempestade, vir um vendaval, você vai chegar do outro lado. E me faz até lembrar, estava conversando com o Jonathan, que agora há pouco, na hora de chegar, que um dia a gente aqui, eu não lembro se foi um culto ou se foi um ensaio, e na hora de ir embora eu dei uma carona para o Jonathan, a gente conversando dentro do carro, indo embora. E o Jonathan falou assim: cara, é incrível como que a paternidade muda a gente. Vocês ainda, o pastor ainda não sabe o que é isso, mas em nome de Jesus eu profetizo, sabe? Eu profetizo em tempo certo de Deus, profetizo a paternidade para ele, e a paternidade, ela muda a gente demais. Ele estava citando o exemplo seguinte, ele falou: cara, quando eu, antes de ser pai, eu tinha um sono muito pesado. O sono era muito pesado, então assim como eu também, eu me vi, ele falando, eu me vi também, porque meu sono era muito pesado. E ele falou assim: e agora, cara, a gente tem tanto zelo, tanta preocupação com nossos filhos, que qualquer barulhinho acorda a gente. Ele falou: esses dias eu estava deitado no quarto, eu posso estar falando talvez algo que, assim, mais ou menos o que eu entendi que ele falou. Ele estava deitado no quarto com a Carlinha, a Manuzinha abriu a porta devagarzinho e sussurrou assim: pai, ó pai. E ele falou: acordei. Eu acordei com o sussurro da Manuzinha. E eu parei e falei assim: cara, é verdade. E eu tenho isso também com a Elisa, se bem que essa parte fica mais com a Yasmin, porque a Elisa o B fica do lado dela, então ela que acaba ficando responsável por isso. Mas eu acordo. Todas as vezes que ela, mesmo se ela sussurrar, se ela dar um gemidinho que for, eu acordo com o gemido dela por causa da preocupação que eu tenho com ela. E aí aqui deixei ele em casa e fui para casa. Esse mesmo dia eu fui orar depois e o Espírito Santo falou comigo assim, eu consegui ver um tesouro nessa conversa, algo escondido. Assim é o nosso Deus, é um pai. Qual pai que, ouvindo um pedido de socorro do seu filho, ele não vai ir correndo ajudar? Os discípulos, eles
provaram disso. Eles estavam com Jesus e, assim, eles ainda, talvez a fé deles não era suficiente de entender que Jesus estando no barco, nada aconteceria. Eles não, talvez não ficaram atentos ao que Jesus havia falado antes de entrar no barco, falando, vamos atravessar para o outro lado. Havia uma afirmação. E Deus é assim. Ele nos ouve no momento que a gente mais precisa, a gente clamar, se a gente pedir, essa comunicação, ela é direta com Ele não vai deixar de te ouvir, não vai deixar de te atender. Davi, eu acho incrível também, lindo demais, Davi no dia que Deus livrou eles dos inimigos e de Saul, ele escreveu um hino. E fica em 2 Samuel, que depois quem quiser ouvir inteiro, ele começa no 2 Samuel capítulo 22. E eu peguei aqui só o versículo 7, porque eu achei lindo também para poder enfatizar mais isso que eu estou te falando. Tá assim, em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, eu clamei por socorro. Deus do seu santuário me ouviu, e meu clamor chegou aos teus ouvidos. Irmãos, na sua aflição, eu estou falando aqui para você não ouvir a sugestão, mas acontece que às vezes ela já chegou até você. Às vezes o teu medo já está num ponto que você não consegue, por suas forças próprias, você se desfazer dele. Às vezes a má notícia já chegou até a ti, as sugestões do diabo elas já se concretizaram. Às vezes você se encontra depressivo, você encontra até pensando às vezes em suicídio. Com esse momento que nós estamos vivendo, infelizmente, é uma realidade. Você se encontra às vezes desempregado, tendo contas a pagar como todos nós temos, mas você acha que não tem mais jeito, você acha que nada tem mais jeito. Aqui está o segredo, você clamar a quem pode mudar a sua situação, a quem pode de fato mudar a tua história. Eu também passei por isso, as pessoas talvez mais próximas de mim sabem como que eu vivi situações que eu achei que não teria mais jeito. Eu passei por uma depressão, eu passei por um momento que eu achava que era somente meu escape, minha válvula de escape era beber, era me drogar, era tipo assim, me prostituir. E isso era um modo de eu tirar o foco da realidade que eu estava vivendo. Mas sabe o que acontecia? No dia seguinte, voltava tudo de novo, e pior. E foi virando uma bola de neve, a ponto que eu não tinha mais para onde correr, não tinha forças próprias. E pegando um gancho na palavra, você não vai conseguir se fortalecer desse jeito, você tem que conhecer a Deus. Conhecer o teu Deus para te fortalecer e caminhar nessa fé, caminhar nessa força. Ele é o único que pode mudar a sua situação, assim como Ele mudou a minha, assim como Ele me resgatou lá do fundo do poço e me colocou no lugar de honra, sabe? Mas assim, não a mim, Senhor, para engrandecer a Ele, porque sou um vaso de barro e sempre disposto ao ser cheio da unção de Deus e ser usado para poder ser um vaso de honra na casa de Deus, ser um instrumento de Deus. Então, há possibilidade, há saída, há esperança. É confiar, é acreditar e caminhar na palavra, saber que os dias ruins virão, mas você tem um Deus todo-poderoso que pode te sustentar, pode te tirar dessa situação e pode virar o jogo. De fato, você se converter, a palavra conversão, ela fala você parar de andar no caminho que você estava e andar no caminho contrário. Irmãos, pode se parecer loucura, mas eu prefiro ser taxado como louco do que eu voltar ao passado. A palavra de Deus fala que o homem que volta ao seu passado é como um cachorro que come o seu próprio vômito. Eu não quero provar disso. Eu quero viver o novo, quero viver o sobrenatural de Deus. E eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito. Sei que é o início da caminhada, tem muito que aprender ainda, mas não querendo colocar
assim, que eu sou um exemplo, assim como Paulo diga. Paulo mesmo nesse versículo, a carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala que, nessa parte que todo mundo conhece, essa parte, tudo posso naquele que me fortalece. Essa parte, assim, todo mundo pega essa parte, mas esquece de ver os versículos anteriores que ele fala, que ele sabe que é como é viver com fome e farto, com fartura. Ele sabe que é como viver, ele experimentou da parte ruim, ele experimentou da parte boa. Então, assim, ele não importa, pode ser que, no meu caso, pode ser que venha eu provar, pode ser que eu estou aqui falando com você, aqui pregando que Deus pode nos livrar do coronavírus, e pode ser que eu venha me contagiar daqui a amanhã, a gente não sabe, só Deus sabe o nosso dia de amanhã, mas eu tenho certeza que, se acontecer, eu tenho um Deus que pode me curar, eu tenho um Deus que pode me tirar dessa situação. E se for vontade dele, como Paulo, usando a palavra de Paulo, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Amém? Amém. Aleluia. Cara, que coisa boa, mano. Meu Deus do céu. Não sei você aí, mas eu tô, como dizem aí a galera aí, gastando onda aqui. Gastando onda na brisa. Estamos no culto jovem, eu posso falar isso. Cara, é bom demais, mano. Nós não precisamos de drogas, cachaçar, tocar o terror aí para sentir essa alegria, essa paz interior que nós sentimos, né? Tudo isso se resume a Cristo, cara. E a você nós queremos estender o convite nessa noite. Você que às vezes não tem essa alegria plena no seu coração, que entra dia, passa dia, e tudo continua na mesma. Você ouve as notícias, dá atenção àquilo que vem lá de fora, e no seu coração continua a confusão, na sua mente continua a confusão. Mas existe um lugar no qual Deus ele quer nos conduzir, um lugar de plena paz. E a Bíblia nos fala dessa paz, que é a paz que excede todo entendimento. Não a parte do entendimento, mas daquilo que você entende por paz. A paz de Deus, ela vai exceder, vai muito além, não só do seu entendimento, mas com certeza da pessoa de maior QI do mundo, a pessoa que se diz mais entendida no mundo. A paz de Deus excede qualquer entendimento cabível e existente na terra. Nós queremos fazer o convite para que juntos nós possamos caminhar para esse lugar de paz. Sabe, é muito bom adorar a Deus e berrar, talvez uma oração alta, para os mais pentecostais aí, dar aquela rajada de língua estranha, sapatear a terra, isso tudo é muito bom. Mas como o Fabrício fala, e eu amo isso, é entrar em um lugar, em Deus, e permanecer ali em silêncio, cara. Respirando e só percebendo o silêncio e contemplando o silêncio. A forma como Deus fala também dessa maneira. E eu quero ousadamente fazer um convite nesse momento agora. Por 10 segundos. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Inclusive o pessoal que está aqui na técnica, aqui nos acompanhando. Por 10 segundos só. Vamos. 1, 2, 3 e feche seus olhos nesse momento. Respire fundo. Perceba que você não está sozinho nesse momento. O Espírito Santo, assim como diz Paulo aos Colossenses, Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Em um tempo que falta paz, o próprio Cristo, ele está dentro de nós. E o fato de Cristo estar dentro de nós, ele é a esperança. Existe esperança para a humanidade, existe esperança para a sua vida, existe esperança para a sua vida profissional, existe esperança para o seu casamento, existe esperança para a sua empresa,
E a esperança é Cristo. Não é tão difícil buscar a Deus assim. Em simples atitudes como essas, nós de fato podemos encontrar a paz que nós tanto procuramos aí em tantos lugares. A paz que todo ser humano busca, às vezes na natureza, na contemplação das estrelas, da lua, do sol. Basta não olhar para fora, mas olharmos para dentro. O Espírito Santo escolheu o meu e o seu coração para fazer morada. Ele poderia habitar em qualquer planeta do universo. Ele poderia habitar em uma estrela formosa, brilhante. O Espírito Santo poderia morar num planeta muito bonito, mas ele escolheu habitar no seu coração. Você do jeito que é falho, eu do jeito que eu sou, terrivelmente pecador, estou buscando me santificar, mas mesmo assim, ele escolheu habitar dentro de mim. Me escolheu como casa e morada. Aleluia. O Espírito Santo, ele está dentro do seu coração. E a nossa oração nesse momento é para que você seja cheio de fato. E que essa paz que excede todo entendimento te caminhe a um lugar de compreensão daquilo que Deus tem para a sua própria vida. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós temos o foco que nós precisamos para caminhar. E o que acontece quando nós temos foco? As pedras no caminho se tornam apenas obstáculos. Coronavírus, um câncer, uma falência, uma crise aqui, uma crise acolá. São apenas pedras no caminho. Mas o meu foco está fixo, firme. E que você possa ter seu foco ajustado nessa noite, para que as pedras no caminho não te impeçam de caminhar. Amém? Nesse momento quero orar contigo, para que juntos possamos pedir a Deus esse renovo e esse foco para a nossa vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque para nós é um privilégio estarmos na Tua presença, Senhor. Nós buscávamos, Senhor, em baladas, em barzinhos, em conversas, Pai, em tantas outras coisas, essa paz que tanto nós desejamos, Senhor. Pessoas ricas e famosas, ao chegarem ao ápice do seu sucesso, perceberam que a paz não estava lá. As pessoas que almejavam uma carreira profissional esplêndida, ao chegarem ao topo, perceberam também que essa paz não estava lá. Ô Senhor, que possamos olhar para dentro dos nossos corações e perceber que nós não precisamos, na verdade, não dependemos de nada do que existe aqui fora, exteriormente. Assim, Pai, como eu me recordo agora, como Paulo diz aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala que na medida que o homem exterior ele vai caminhando para a deteriorização completa, contudo o homem interior ele se renova de dia em dia. E eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos nesse momento, que o homem interior deles, que o coração, que a alma, que o espírito venham ser renovados. E assim, Senhor, nós possamos ter paz interior para continuar caminhando, Senhor. Que possamos, Senhor, dar atenção aos sinais que o Senhor tem nos mostrado. Aquilo que o Senhor tem falado, Pai. E por causa do grande barulho gerado por tudo, e pela nossa incapacidade de prestar atenção naquilo que o Senhor está dizendo, nós estamos nos perdendo. Mas que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, Senhor, treinar nossos ouvidos para não ouvir aquilo que vem lá de fora, mas sim ouvir aquilo que vem daqui de dentro, Senhor. Não do nosso próprio coração, porque o nosso coração é pecaminoso, mas sim do Seu Espírito Santo que habita em nós.
Em Deus não existe confusão. Em Deus existe paz. E que esse Deus de paz guarde nossas vidas até o dia de sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Que você medite e reflita nisso que nós conversamos aqui. Que você tenha um final de semana abençoado, cheio da paz de Deus. E que em nome de Jesus, a sua vida possa ser marcada por essa paz. Amém? Lembrando que no domingo nós temos cultos às 10 horas e às 7h30 da noite, aqui no Facebook da igreja. E nos encontramos aqui no domingo. Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau, tchau. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou.